Bom, pessoal, ano passado o Senhor Jesus estava me ensinando a respeito de 5 etapas que nós precisamos passar antes de casarmos, né? 5 áreas de nossas vidas que precisam estar em ordem antes da gente querer se casar, para que a gente possa ter um casamento santo, um casamento que glorifique o nome dele, um casamento saudável, onde a gente possa ser de fato felizes, tá? Então são essas 5 etapas, né, que ele falou para mim. Primeiramente, relacionamento com Deus, amor a Deus. Este é a primeira etapa que a gente precisa passar. O amor a Deus é o nosso relacionamento com Ele, né? Como eu falei no vídeo anterior, se a gente não amar a Deus que é perfeito, como é que a gente vai amar nós mesmos que somos imperfeitos? E mais dificilmente, como é que a gente vai amar o nosso próximo, já que a gente não vai amar nem a gente, né? Enfim. Então, a primeira coisa é o relacionamento com Ele, né? Primeiras coisas primeiro. O relacionamento com Ele vem em primeiro lugar. Por isso que Jesus fala tanto: busque em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça e todas as outras coisas vos serão dadas em acréscimo. Então a primeira coisa que a gente deve buscar é um relacionamento com Deus, é um relacionamento íntimo e pessoal, aprender mais sobre Ele. Quanto mais a gente aprende sobre Ele na palavra, mais a gente aprende sobre nós mesmos. E quanto mais a gente aprende sobre Ele, mais a gente vai se apaixonando por Ele. E a gente vai vendo tudo que Ele fez por nós, a gente vai se apaixonando e amando cada dia mais. E com isso a gente vai se enchendo do amor dele, e esse amor vai transbordar. E uma coisa interessante é que aí a gente começa a ver nossas características, né? Melhor, a gente começa a observar que há características em nós que são as mesmas características de Deus. Então você começa a ver, cara, mas espera aí, tem isso aqui que eu tenho é muito parecido com Deus. Então você começa a vê-lo em você. Porque a gente só consegue se amar quando a gente vê Deus na gente, senão a gente não consegue se amar. Mas para isso, primeiro, tem que amar a Deus, e para amá-lo tem que conhecê-lo, tem que buscá-lo, tem que ter intimidade com Ele, relacionamento com Ele. É difícil amar aquilo que você não conhece, é muito mais difícil. Então busque em primeiro lugar o relacionamento com Deus. Então a primeira coisa que vocês precisam estar em dia aí é o relacionamento com Deus, é o amor a Deus. E Jesus disse: aquele que me ama, me obedece. Então você vai saber que você de fato está amando a Deus quando você começa a obedecê-lo até naquilo que você nem quer fazer, né? Tem coisas que Deus pede a gente não está muito afim de fazer. Mesmo assim a gente fala: Senhor, eu vou fazer porque o Senhor está pedindo, né? Porque o Senhor está ordenando. Então, por tua causa eu vou fazer. Lembra de Pedro quando ele ficou a noite toda, né? Pescando e não conseguiu pescar nada, né? Ele ficou a noite toda ali jogando a rede e não conseguiu pescar nada. E aí ele encontra Jesus pela manhã, né? Jesus, aliás, vai ao encontro dele e fala para ele jogar a rede mais uma vez. E ele fala: olha, assim, eu joguei a rede a noite toda. E ele nem conhecia muito bem Jesus, hein? Ele ouvia falar de Jesus, né? E ele falou: mas porque o Senhor está falando, né, sobre a tua palavra, eu vou fazer, eu vou obedecer. E ele jogou a rede e foi abençoado, né? Com tanto peixe que transbordou. Então, aquele que ama de fato, de verdade, Jesus, ele vai obedecer os seus preceitos, ele vai obedecer as suas ordenanças, né? Ele vai obedecer os seus mandamentos. E não somente mandamentos no sentido dos 10 mandamentos, né? Os mandamentos bíblicos, mas também os mandamentos pessoais. Aquelas coisas que Jesus está pedindo para você fazer no seu dia a dia, na sua vida pessoal. Então, primeiro, amem a Deus. E a prova de que você está amando a Deus de verdade quando você está obedecendo a Ele. Então a segunda etapa é o amor próprio. Porque o segundo mandamento é o amor ao próximo, né? Amar o próximo como você ama a si mesmo. Justamente isso, o amor ao próximo e o amor próprio, eles andam de mãos dadas. Né? A gente só consegue se amar se a gente amar primeiramente a Deus, e depois a gente só consegue amar o próximo se a gente se amar. E então, quanto mais você descobre sobre as características de Deus e você vai vendo Deus em você, mais você vai se amando, você vai ficando interessado em você e você começa a pesquisar mais sobre você. E quanto mais você descobre coisas sobre você, mais você vai se amando. Quando você vai vendo, gente, mas isso aqui é uma característica minha que Deus criou, Deus fez, Ele me deu isso aqui.
Então você vai se amando, porque você sabe que Deus ama exatamente essa característica, né? Porque muitas vezes a gente passa pela vida ouvindo as pessoas falarem falar mal de características que são nossas características que Deus nos deu. E a gente acaba parando de nos amar, né? Nem aprendendo a nos amar justamente por isso, porque de tanto que as pessoas falam que é errado ser a gente, que a gente vai acreditando. Então, vocês precisam primeiro se encontrar, se conhecer, saber quem você é de verdade. Não o que o mundo fala sobre você, não o que você aprendeu de errado com as outras pessoas, mas quem você é na sua essência, quem Deus criou de verdade. Quais são as características de fato que você tem, sabe? Por exemplo, temperamento. E aprenda a amar esse temperamento, a conhecer como é que funciona o seu temperamento. Você vai aprender mais sobre traços de caracteres, você vai aprender sobre tantas e tantas outras características, né? Personalidades, como que é a sua personalidade, enfim. Há uma infinidade de coisas aí, né, que as pessoas estão ensinando, graças a Deus, né? Deus está derramando muito conhecimento sobre o ser humano, como o nosso corpo funciona. Você vai pesquisar, vai aprender sobre o seu biotipo, você vai começar aí você vai saber que você está se amando de verdade quando você começa a aprender a se poupar, quando você aceita as suas limitações. Tem uma frase de Agostinho que eu gosto muito, né? Conheça-te, conheça-te, aceita-te, supera-te, né? Quando você vai se conhecendo, você vai se aceitando. Peraí, mas gente, eu tô falando aqui, não tô falando pra você aceitar os seus defeitos, não, tá? As coisas que estão más em você, não, que foi o mundo que te ensinou de errado, não. Tô falando de limitações. Vamos dar um exemplo. Como eu já falei antes, meu temperamento é sanguíneo. Eu tenho dificuldade de ter constância, mas eu aprendi que isso faz parte de quem eu sou. E Deus me deu esse limite justamente para me proteger e proteger quem está ao meu redor. Porque você imagina um sanguíneo sem esse limite, sem inconstância. A gente tem uma energia de milhões, gente. Imagina um furacão girando sem parar. Por isso que o sanguíneo é representado pelo ar, né? Que é um vento impetuoso, um furacão o tempo todo sem parar. Ninguém aguenta ficar perto de um sanguíneo assim. Então, as nossas limitações é para isso mesmo. E como é que a força de Deus age na nossa limitação? Por exemplo, eu sei que uma coisa foi Deus que de fato me pediu para fazer quando eu consigo começar e terminar. Eu não paro, eu vou com constância até o fim, com perseverança, melhor dizendo, até o fim. Porque eu sei que é Deus que está agindo ali. A mesma coisa, eu sei que se não for Deus que está mandando eu fazer tal coisa, se for algo que foi de mim mesma, eu não vou conseguir ter constância. Porque Deus, ele manda a gente fazer uma coisa, mas ele também dá a graça pra gente concluir, tá, gente? Ele não fala pra você fazer uma coisa que ele não vai te suprir, ok? Então você aprende a entender as suas limitações e aceitá-la. Você começa a se poupar, igual, por exemplo, eu tava falando do biotipo, né? Quando você se ama de verdade, você entende, cara, que você não é igual a outra pessoa. Por exemplo, eu tenho o biotipo ectomeso, ou seja, é aquela pessoa que é magra, mas ao mesmo tempo é um pouco esbelta. Minhas pernas são fininhas, né? Mas o resto do corpo, quando eu tô malhando, eu cresço. Só que eu não posso crescer demais, porque as minhas pernas são finas. Então, ela não suporta o peso do meu corpo se eu ficar pesada demais, mesmo que seja uma massa magra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou respeitar o meu corpo e não vou ter um peso maior do que as minhas pernas suportam, maior do que elas aguentam. Porque apesar delas serem fininhas, eu as amo. Entende como é amor próprio? Você entende que você tem limites e você aceita esses limites. A melhor forma de você superar os seus limites é você desenvolvendo outras coisas na sua vida. Por exemplo, se você tem uma limitação de alguma coisa, se você é um baixinho, por exemplo, e você tem dificuldade de arrumar uma namorada, o que você vai fazer? Você vai tentar ser melhor em outras áreas, você vai tentar ganhar um pouco mais de massa corporal, ficar mais forte, vai ficar bonito de outras formas, entende? Você vai tentar compensar de outras formas. É assim que funciona. Superar os limites não é você desrespeitar os limites do seu corpo, desrespeitar os limites de quem você é, mas você entender que, beleza, eu tenho uma limitação nisso aqui, então eu preciso ser boa em outras coisas, ok? Você se amando, você
vai conseguir automaticamente amar o próximo e respeitar, da mesma forma que você se respeita, respeita suas limitações, você vai respeitar as limitações da outra pessoa, ok? Então, você precisa primeiro se amar para amar o próximo, para amar. E quem é o seu próximo? O seu próximo vai ser seu cônjuge. Então, se você não se ama, como você vai amar outra pessoa? Então, isso precisa estar também, ok, está dado o check aí, né? Então, a próxima etapa, ela é uma consequência dessa etapa anterior, dessas etapas anteriores, que é a saúde. Uma vez que você se ama, né, você amou a Deus, você entendeu quem Deus é, isso vai gerar temor ao Senhor, né? Quanto mais o conhecimento gera temor ao Senhor gera sabedoria. E sabedoria põe em prática os ensinamentos, os mandamentos que Deus te deu. Então você começa a colocar em prática tudo que Ele te ensina. Então você começa a se amar, amá-lo e a se amar e obedecer tudo que Ele manda você fazer. E Deus vai te falar para fazer coisas de âmbito pessoal, como cuidar da saúde. Aí você vai aprender a cuidar da sua saúde, como eu expliquei no exemplo anterior do biotipo, né? Você vai começar a poupar seu corpo, você vai entender como que ele funciona, você vai cuidar dessa saúde. Por que é tão importante cuidar da saúde antes de casar, gente? Se você não tem disposição, você não tem saúde para cuidar de você, da tua casa, das tuas coisas, como você vai ter saúde para cuidar de outra pessoa? Porque amar é cuidar, você tem que cuidar do teu cônjuge. Você tem que cuidar dos teus filhos. Como que você vai fazer isso se você não cuida nem de você? Você entende? Então, a saúde, ela é fundamental, gente. Não tem como você ter um casamento saudável se nem você é saudável. E a gente atrai o que a gente emana, né? Se a gente é saudável, se a gente se ama, a gente vai atrair uma pessoa que também é saudável e que se ama. Então imagina, isso vai ser sensacional. Deus vai conseguir usar esse casal muito mais, entende? Para glorificar o nome dele aqui na terra. Então a saúde é primordial, gente. Não ignore esse ponto. Observe se você está com a saúde em dia. A próxima etapa é a etapa das finanças, né? Como você vai conseguir sustentar uma casa, uma família, se você nem se sustenta. Isso aqui é principalmente com os homens, tá? Por que os homens? Porque quando a mulher tem um filho, ela precisa se ausentar do trabalho para ela conseguir dar atenção ao filho, porque senão fica muito pesado para ela, entende? Então a mulher vai precisar se ausentar um pouco do trabalho, e o homem precisa garantir que ele consiga pagar as contas. Mas se você não consegue nem se sustentar, como é que você vai sustentar outra pessoa? Então, isso principalmente para os homens. Homens, se você quer casar, primeiro observe, a minha renda é o suficiente para sustentar a minha mulher e mais um filho? A sua renda tem que valer por 3, entende? E você já tem que, antes de casar, já pensar nisso. Porque o mal que muitos homens estão querendo casar e ter uma colega de quarto, alguém para dividir as despesas. Tá, e quando essa mulher não puder mais dividir a despesa com você? E se quando ela engravidar, Deus me livre e guarde, né? Mas acontecer de a gravidez ter alguma complicação, como é que essa mulher vai trabalhar? Não tem como ela trabalhar. Vocês entendem? Então, garantam que a questão financeira, né, a saúde financeira esteja em dia. E até para cuidar da saúde, gente, até da aparência, da beleza, a gente precisa de dinheiro, não é mesmo? Então, mulheres, trabalhem também, tenham a renda de vocês, justamente para vocês também cuidarem de vocês. E custa caro, né? Ser mulher custa caro, né? Ser humano nessa terra já custa caro, mulher custa o dobro, né? E é isso. Tenham isso em mente, as finanças precisam estar em dia, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. O mundo está instável, gente, tá uma loucura, como vocês podem ver. Então, tenham as finanças em dia, porque se você não consegue nem se sustentar, como é que você vai sustentar o próximo? A tua mulher, no caso, né? A tua família, ok? E até mesmo, vou falar agora para as mulheres, né? Queira somar, né, com esse homem que vai casar com você, né? A mulher virtuosa, ela trabalhava, ela tinha um ofício, né? Então, estudem, enquanto não casou, vai estudar. Eu lembro que Jesus falou isso comigo, né? Abrace a solidão e faça dela sua melhor amiga. Faça enquanto solteiro, que você não vai poder fazer depois de casado. Então, vai estudar, vai fazer cursos, vai pensar na sua carreira profissional, vai cuidar de você, entende? Depois
vai viajar, né? E para viajar precisa de dinheiro. Vai viajar, vai conhecer novos lugares, para depois você pensar em casamento, porque você precisa também ter um tempo para se curtir e curtir essa fase com Jesus. Outro dia eu faço um vídeo melhor sobre isso, para os solteiros, né? Então, gente, as finanças é algo importante. Mas lembre-se das etapas anteriores, não se esqueçam delas, não bota dinheiro em primeiro lugar na vida de vocês, né? Lembra que Jesus disse, a gente tem que servir ou a Deus ou ao dinheiro, não dá para ter dois senhores. Nós servimos o Senhor, nosso Deus, tá ok? Então botem Deus em primeiro lugar na vida de vocês, tá bom? E quinta e última etapa, né? Quinta e última área da vida são os relacionamentos, né? Gente, a tua ambiência vai moldar muito quem você é e pode interferir muito no seu casamento. Pode não, vai interferir muito no teu casamento. Então, nessa quinta etapa, ela é dividida em 3, né? No caso, é o relacionamento com a família de sangue, né? Ou de criação, né? Segundo, o relacionamento com os seus amigos, né? As suas amizades. E o terceiro, que vai ser o relacionamento com a pessoa com quem você vai casar. Então, antes de chegar no terceiro relacionamento, que é o casamento, primeiro você tem que olhar os teus relacionamentos com a tua família. A primeira coisa que você tem que fazer é romper com a dependência emocional com a tua família. Gente, a palavra de Deus foi a ordem dada lá em Gênesis, para que o homem deixasse pai e mãe e fosse morar com a tua mulher, e isso não é com a sua mulher, e isso não é somente o homem que tem que fazer, né? Porque a palavra falava homem, mas era no sentido também amplo, né? Tanto homem quanto mulher. Então as mulheres também precisam romper com a dependência emocional com os pais, com a família de sangue, para ter um relacionamento saudável com o marido dela. Porque senão vai ser aquele relacionamento onde fica todo mundo colocando a colher, né? Tem um ditado que diz assim, né? E aí acaba querendo se envolver no relacionamento e aquela confusão danada. E às vezes o casal nem tem problema entre eles, mas os problemas da família acabam se tornando problemas deles. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção. Quem são as pessoas que você quer na sua festa de casamento? Você vai conseguir ter uma noção de como seus relacionamentos estão bagunçados quando você pensar nisso. Tem muita gente que não está casando e nem quer casar, quer juntar, justamente não ter, por causa de tanta dependência emocional, essas pessoas elas não querem ter o desconforto, tanto de ter que convidar pessoas para o casamento dela, pessoas que ela não gosta, quanto de ter que tirar pessoas que ela não quer ir no casamento dela, mas ela não tem esses relacionamentos resolvidos. E aí acaba que fica essa bagunça e ela fica naquela, melhor não casar, melhor não fazer festa, melhor isso e aquilo. Ela vai se privando de ter um casamento com tudo que ela tem direito por causa disso, por causa dos relacionamentos dela que estão ruins. Então vocês precisam fazer essa análise de como estão seus relacionamentos familiares. Também com as amizades. Gente, uma coisa que Jesus me ensinou foi isso. Quando você romper com a dependência emocional com a sua família, ele vai te dar uma segunda família, que são os amigos. Como a palavra diz, os amigos que são mais chegados que irmãos, né? Amigos mais chegados que irmãos. Que você vai ter um relacionamento com essas pessoas de aliança, sabe? Como Jonatas e Davi, aliança divina, sabe? Pessoa que não vai sentir inveja de você, não vai sentir cobiça pelas suas coisas. A pessoa vai torcer de verdade por você, vocês vão se apoiar um ao outro, entende? Ninguém quer roubar o brilho de ninguém. Esse tipo de relacionamento que Deus quer na sua vida. Ele quer pessoas assim ao seu redor. E quando você começar a analisar seus relacionamentos, tanto a família quanto os amigos, comece a observar. Essas pessoas que estão ao seu redor são as pessoas que você gostaria que estivessem dentro da tua casa? Por exemplo, você que é homem, você gostaria dos homens que você conhece, que eles estivessem, você confiaria neles perto da tua mulher, perto da tua filhinha? Entende? Você, mulher, confiaria essas amizades que você tem perto do teu marido, dentro da tua casa, perto das tuas crianças, dos teus filhos? Será que essas pessoas conversam? Que tipo de assunto que essas pessoas falam?
Gente, é sério, não fica com esse pensamento de ai, mas Paulo é minha família, fizeram tudo por mim, isso e aquilo. Não fique com esse pensamento, porque você vai botar em risco todo o teu casamento, os teus filhos, estando perto de pessoas tóxicas. Rompa com essa dependência emocional em nome de Jesus. Sai dessa loucura de achar que você tem que estar num lugar com todo mundo vai estar junto com você. Foi o primeiro vídeo desse canal que eu fiz, quem não viu assista. Eu falei sobre isso, sobre as fases da vida e os relacionamentos. Gente, nem todo mundo que você conhece hoje vai estar com você na sua terra prometida. Vai estar com você lá na frente. E você precisa entender isso. Vai ter gente que você vai ter que deixar para trás. Jesus deixou a multidão para trás para passar para o outro lado. Então você vai precisar deixar a multidão para trás para passar para o outro lado. Uma coisa que Deus fala muito, Jesus fala muito comigo a respeito de Eliseu. Para Eliseu cumprir o propósito dele, né, a missão dele como profeta, ele queimou as carroças, se despediu da família, da vizinhança e foi embora. Nunca mais voltou, gente. Antigamente o povo na Bíblia era assim, eles iam seguir a missão que Deus incumbiu para eles. Eles iam embora e não tinha esse negócio de ai, mas meu pai, minha mãe, não. Deus chamou, tá chamado, vamos embora. Então vocês precisam ter isso na mente de vocês. Tem que mudar essa mentalidade de achar que para onde você vai ter que levar todo mundo junto. Não vai, gente. Vai ter gente que vai ficar onde está ou vai seguir outro caminho e você vai seguir o seu. Vocês precisam aprender isso agora. Deus não vai trazer pessoas novas na sua vida. Não vai te dar uma família nova se você não abre mão do que você tem. Às vezes lá na frente você se reencontra, igual aconteceu com José, né? Que ele foi levado para o Egito e lá na frente ele reencontrou com os irmãos dele, e os irmãos deles estavam melhores, tinham mudado, já não tratava mais ele como tratava antes, tanto é que ele fez o teste para saber se eles ainda continuavam sendo aqueles mesmos homens desprezíveis que eles eram, ciumentos, invejosos. Eles mostraram que não eram mais, e aí José permitiu que eles ficassem perto dele, da família dele, caso contrário ele não ia permitir. Para vocês verem como isso é bíblico, gente, isso é sabedoria. Cuidado com as pessoas que vão estar com você. Cuidado com as pessoas que você está escolhendo para estar ao seu lado quando você já estiver casado, quando você já estiver com a sua família formada. Comece a analisar isso agora. Quem são as pessoas que você quer que estejam ao seu lado lá na frente? Tendo passado por todas essas etapas, aí sim você vai estar saudável para entrar num relacionamento saudável. Com uma pessoa saudável, porque você vai atrair uma pessoa que é semelhante a você. Na hora que aparecer alguém que está todo bagunçado na vida, você não vai querer. E eu não estou aqui falando, gente, de pessoas que tem que estar, você tem que estar perfeita, a pessoa perfeita não é de perfeição que eu estou falando, porque perfeito é só Deus. É porque a gente chegou a um ponto de as pessoas aceitarem tanto qualquer coisa, né, que quando a gente fala de algo desse tipo, de coisas saudáveis, as pessoas acham que isso é coisa de outro mundo. Não, mas isso você está querendo perfeição? Não é perfeição não, gente, isso aqui é o mínimo. Isso é o mínimo para você ter um relacionamento saudável, um casamento saudável, uma família saudável, viver em santidade, viver um casamento com propósito, entende? Para glorificar o nome do Senhor. Isso aqui é o mínimo, entende? Então não fica com esse pensamento de que é algo extraordinário, é algo que é difícil. Não, gente, o que Deus pede pra gente não é difícil, é fácil, está no nosso alcance, né? Ele fala isso na palavra dele. Está ao alcance, ele nunca pede pra gente fazer alguma coisa que seja muito fora do nosso alcance, tá ok? Então, fazendo isso, observando essas 5 etapas da sua vida, você vai ver que vai ser muito melhor, gente, vai ser muito mais leve, você vai ter um relacionamento. Tenta imaginar lá na frente, você casado com uma pessoa e rodeado de pessoas que amam vocês, que vocês amam, e sem estresse, sem ciúme, porque o estresse já vai vir, gente, de fora, sabe? Igual Jesus falou, no mundo, às vezes, tereis aflições, né? Vai ter aflições no mundo, mas dentro da tua casa precisa ter paz, gente, pelo amor de Deus. Dentro da nossa casa precisa haver paz. Deus não habita no meio da discórdia, da contenda, da briga. A gente precisa estar em paz. Se você está no meio de pessoas, como o salmista fala, né, que ele vivia no meio de pessoas que eram de guerra, ele que falava em paz e as pessoas só falavam de guerra, né? Então ele até fala, é tempo demais que eu habito, né, no meio dessas pessoas, né,
que todas as vezes que ele queria paz, as pessoas queriam guerra, queriam briga, contenda. Gente, sai fora disso. Se isola mesmo. Se você não fizer isso por bem, Deus vai fazer. Deus vai dar um jeito de ir tirando essas pessoas de perto de você. Mais cedo ou mais tarde, você vai ficar isolado. E quanto antes você aceitar, vai ser muito melhor, vai ser muito mais tranquila. A jornada vai ficar um pouco mais tranquila, mais leve, entende? Quando aceita que dói menos. É como o ditado diz, né? Aceita que dói menos, porque vai ficar muito mais leve, tá bom? E imagine isso, um casamento tranquilo. E você que já não fez essas etapas e tá num casamento atribulado, gente, nunca é tarde para recomeçar. Recomece, entende? E por onde a gente começa? Ó, pelo início, relacionamento com Deus, a primeira etapa, volta lá ao início. É isso que Jesus me falou, se a gente tentar pular etapas, porque teve pessoas que estão tentando pular etapas, né? Pular as primeiras etapas e já estão querendo ir pro relacionamento, ou para as finanças, saúde, finanças e relacionamento, por exemplo. E pulou o amor a Deus e o amor próprio. Gente, essa pessoa não vai conseguir amar o próximo do jeito, o cônjuge do jeito que deveria amar. Então, se você pulou etapas, volta ao início, volta para o início, volta para a primeira etapa, que é Deus, volta para o seu relacionamento com Deus. Calma que você não vai demorar muito tempo para você conseguir chegar no ponto que você precisa chegar, porque se você já tiver com algumas áreas da sua vida já em andamento, Deus só vai alinhar a tua vida à vontade dele, somente isso. Então, vai buscar o Senhor, que Ele vai alinhar todo o restante da tua vida. E para vocês que ainda não casaram, siga as 5 etapas direitinhos, tá bom? Então, gente, beijão. Eu vou ficando por aqui porque foi difícil gravar esse vídeo, eu tive que gravar em etapas, muito barulho aqui, mas graças a Deus consegui. E até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Tchauzinho.